Olá, tudo bem? Ainda no estudo da teoria do crime, vamos falar agora sobre a imputabilidade, ou melhor, sobre causas que excluem a imputabilidade. No vídeo passado falamos sobre a culpabilidade e seus elementos, que são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Trouxemos o conceito da imputabilidade e agora vamos nos debruçar sobre causas que excluem essa imputabilidade. O primeiro exemplo é a alienação mental, prevista no artigo 26 do Código Penal, que nos diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, perceba, inteiramente incapaz de compreender, de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, foi adotado aqui o chamado critério biopsicológico. Biológico, no sentido que é necessária uma doença, uma enfermidade, mas não basta a enfermidade, é necessário que ela tenha o poder, o condão de retirar, afetando o psicológico, retirar o que é a compreensão. Então, fator biopsicológico. É interessante compreender ainda que nesses casos não há que se falar em aplicação da pena, mas de uma sanção penal chamada medida de segurança, que será vista em um momento oportuno, em outro vídeo. Mas, para te adiantar, ela vem prevista nos artigos 96 e 97 do Código Penal. Ok? É muito interessante ainda, importante entender que a Lei de Drogas trouxe uma previsão no artigo 45 de uma causa que também exclui a inimputabilidade por alienação mental, a chamada embriaguez patológica, ou seja, a dependência química tamanha que é considerada uma enfermidade e que retira essa compreensão, essa capacidade de se determinar, conforme esperado pela norma. É importante enfatizar aqui que quando tratamos de embriaguez para fins penais, nós estamos falando apenas de álcool, apenas de efeitos causados pelo álcool, que é o entendimento, a compreensão no vocabulário comum. Mas embriaguez é esse estado, essa afetação do sistema neurológico causado por qualquer tipo de entorpecente. O álcool e drogas similares. Pode ser um remédio, por exemplo. Tá? Então, não fique preso à ideia de embriaguez apenas causada pelo álcool. Então, a embriaguez patológica causada pela droga, nos termos do 45 da Lei de Drogas, pode então tornar alguém inimputável por alienação mental. A segunda situação que nós temos aqui é chamada inimputabilidade por imaturidade natural. O artigo 27 do Código Penal nos traz a já conhecida o fundamento de que apenas os maiores de 18 anos são imputáveis. Os menores de 18 anos são inimputáveis. Então diz o 27, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que nós sabemos é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê algo similar no artigo 104. Importante nós adentrarmos no detalhe da Constituição Federal. O artigo 228 da Constituição Federal traz então o mesmo limite. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Pela primeira vez na história, nós temos essa determinação na Constituição Federal. As demais cartas maiores não trouxeram tal previsão. De forma que o critério adotado pelo Código Penal sempre foi tido como um critério biológico puro. Ou seja, uma presunção absoluta, certo? Baseada apenas na idade. Não há que se analisar se realmente o menor tem compreensão no caso concreto ou não. É uma presunção absoluta. Esse foi o critério adotado pelo Código Penal. Porém, há quem diga que com base no 228 está superada essa ideia. A Constituição Federal, então, não trata a minoridade penal como por critérios biológicos, psicológicos, algo como uma presunção. De forma alguma, é uma garantia. Uma garantia de proteção à criança, ao adolescente, encartada na Carta Magna. Ok? Então, é importante fazer essa observação. Então, essa segunda situação de inimputabilidade. Ok? Muito embora, como eu disse, alguns entendem que com base no 228 da Constituição Federal não estaríamos falando de inimputabilidade, mas simplesmente de uma não responsabilidade penal. Critério adotado pelo nosso Estado, sendo uma garantia estatal. Ok? E a prova dessa minoridade, é importante
ressaltar, com base no 155, parágrafo único do Código de Processo Penal, e também com base no enunciado 74 do STJ, é comprovado nos autos através de documento, ok? Documento, não há que se falar em presunção, prova, qualquer outra que não seja documental, ok? Importante ainda observar que existe a chamada menoridade relativa, que é o indivíduo que tem entre 18 e 21 anos, que é imputável, porém, sobre ele cai uma benesse legal, qual seja uma atenuante, com base no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Então, aquele que comete um fato típico ilícito e culpável e tem entre 18 e 21 anos, esse é chamado, recai sobre ele a chamada menoridade relativa e está então guarnecido por uma atenuante prevista no Código Penal. Ok? Importante também a chamada inimputabilidade por embriaguez, não a patológica, que aí estaríamos diante da alienação mental. Mas a embriaguez involuntária completa, ok? Involuntária e completa. Então, se alguém, sob efeito de drogas, conforme o parágrafo 1º do 28 diz, é isento de pena, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era o tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Olha só. Então estamos diante de uma embriaguez, não é patológica, mas uma involuntária. Na lei de drogas também nós temos previsão semelhante. Exemplo de uma embriaguez involuntária. Vamos supor que alguém seja vítima daquele golpe chamado Boa Noite Cinderela. Ok? Então o agente ministra um medicamento na bebida, a vítima toma, só que ao invés de apagar, ficar inconsciente, por uma questão do biológico dela, ela tem uma reação contrária, uma reação diferente, que ela surta, ela fica fora de si, fica violenta, e ela perde completamente a noção, ela fica tomada pelo efeito dessa droga. Perceba que estamos diante de uma embriaguez involuntária, ok? E que torna a pessoa inteiramente incapaz de responder. Então, se eventualmente ali ela agride alguém, causa uma lesão corporal ou eventualmente até mata, ela, naquele contexto, ela está inimputável por conta de uma embriaguez involuntária completa, ok? Causada pode ser por força maior ou caso fortuito. E o mesmo ocorre em relação às drogas, conforme previsto na lei de drogas, ok? Então, a embriaguez, vamos defini-la, é um distúrbio físico-mental, resulta de intoxicação por álcool ou substância de efeitos análogos. Afeta o sistema nervoso central como depressivo narcótico. É uma perturbação psicológica mais ou menos intensa, ok? Provocada pela ingestão do álcool ou outra substância de efeitos análogos, ok? Então, a embriaguez involuntária retira a imputabilidade, ok? A patológica retira. Mas a embriaguez voluntária, ela não retira, pelo contrário. Então, se alguém se embriaga para cometer um crime, na verdade, recairá sobre ele uma reprimenda maior, uma agravante, conforme prevista no Código Penal. Em que pese essa embriaguez seja culposa ou dolosa, ok? Não vai retirar a imputabilidade. Então, se alguém assume o risco, ou se alguém, sem observar o dever objetivo de cuidado, e se embriaga e venha causar um crime, provocar ou praticar, melhor dizendo, um crime, não há que se falar em embriaguez, ainda que seja completa, que venha retirar a imputabilidade. E, pior, se ela se embriaga para cometer um crime, recairá sobre ela uma agravante. Perfeito? Ok. Situações de semi-imputabilidade, tanto pela perturbação de saúde mental, como pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou mesmo pela dependência de drogas ou por embriaguez. Essa semi-imputabilidade é aquela situação em que o agente ele é incapaz, mas não completamente. Ok? Ele não é completamente incapaz. Nesses casos, nós temos o parágrafo único do 26, o 46 da Lei de Drogas, que trará então uma minorante, uma diminuição na pena de 1 a 2/3. Ok? Então, perceba que nós temos essa benesse para aquela pessoa que, apesar de não estar completamente incapaz, ok, inteiramente incapaz, ela é afetada por uma enfermidade, perdão, uma perturbação mental ou mesmo efeito de drogas. Ok? Maravilha? Perfeito. Então,
essas são as chamadas excludentes da imputabilidade, que exclui, por sua vez, a culpabilidade, que exclui o crime, as chamadas exculpantes. Não excluem, e o Código Penal é claro, não excluem a imputabilidade penal, a emoção e a paixão. Isso está no artigo 28 do Código Penal. Então diz claramente, não exclui a emoção e a paixão, não exclui a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Isso está no artigo 28. A emoção é um sentimento intenso e passageiro, que não retira, por mais forte que seja. Pode, conforme o caso concreto, ser uma atenuante ou uma minorante, ok? Mas não retira a imputabilidade. A paixão, por sua vez, essa perturbação também, porém é permanente, ela se prolonga, ok? Os crimes passionais são provocados por esse tipo de entendimento de ação. Então, lembre-se, não há exclusão da imputabilidade por emoção ou por paixão, ok? E nem pela embriaguez voluntária, ainda que culposa. Para encerrar esse assunto, vamos falar da chamada teoria da ação livre na causa, ou teoria da actio libera in causa. Ou seja, essa teoria me respalda o ordenamento penal para que se puna alguém que no momento da ação ou da omissão está fora de si, está completamente incapaz de compreender ou se autodeterminar. Como punir alguém que por embriaguez, vamos supor, esteja no momento da ação ou da omissão completamente incapaz? Não há como compreender o que está fazendo. Se essa embriaguez é voluntária, nós sabemos que haverá a punição. E como justificar? Através dessa teoria, ou seja, a teoria da ação livre na causa. Ele será punido, o agente, não pela sua condição no momento da ação ou da omissão, mas pela sua condição quando ele tomou a decisão de se embriagar, que foi livre. Percebe? Na doutrina, quem critica esse entendimento, dizendo que seria um direito penal objetivo, uma culpa, um dolo que é inexistente, uma imputação objetiva, certo? Uma responsabilidade penal objetiva, melhor dizendo. Mas prevalece e se resguarda a aplicação da lei penal com base na teoria da ação livre na causa, ou seja, a actio libera in causa. Perceba isto. Então, o sujeito é punido não pela sua condição no momento da ação ou da omissão, mas pela sua condição quando ele tomou a decisão livre de se embriagar para cometer um crime, ou assumiu o risco de eventualmente cometer um crime, ou não observou o dever jurídico objetivo de cuidado. Ok? Maravilha. E com isso nós terminamos o estudo da imputabilidade e suas excludentes. No próximo vídeo falaremos sobre a exigibilidade de conduta diversa, continuando a falar sobre a culpabilidade. Ok? Se você gostou desse vídeo acresceu o seu conhecimento, ok? Compartilhe, leve adiante, comente, esse é um assunto muito interessante para ser comentado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque sempre estamos postando vídeos sobre o direito penal, o processo penal, o direito internacional, também sobre assuntos de relevância no direito, ok? Então, até o próximo vídeo.